Vamos começar então. Boa tarde a todos, obrigado pela presença e estamos aqui hoje para fazer a primeira mesa redonda dessa nossa campanha de trânsito que vocês já perceberam, tanto na rádio quanto no município de Pacutinga, tem algumas faixas, algumas inserções durante a nossa programação sobre isso. Então a gente está promovendo esta campanha por conta do elevado número de acidentes que vem ocorrendo no nosso município e na nossa região nos últimos tempos. E principalmente esses acidentes estão envolvendo jovens entre 15 e 25 anos. Então nós vimos a necessidade de criar essa campanha como uma forma de conscientizar para que não ocorram novos acidentes. Porque entre março de 2014 e março de 2015, pelo menos 3 jovens palmitienses perderam a vida entre os quilômetros 15 e 25 da RS 472. E por conta disso, principalmente, que estamos aqui hoje para tentar trazer algumas informações para todos nós, na verdade. E pensando em todas essas situações que eu passei, nosso Grupo de Comunicações, juntamente com o SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o Hospital Santa Terezinha, a Administração Municipal do Pamutinho, a Secretaria Municipal da Educação, a Ideal Comunicação e Marketing e a Stock Car, estamos aqui hoje promovendo essa campanha. Então hoje ocorre essa primeira mesa redonda com a participação do secretário da Educação, professor Hélio Piaia, o Antônio Freitas e a Rose Souza Casalho do SAMU, o sargento Renato do 37 BPM, o sargento Machado, o sargento Guedes do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Eu vou passar agora o microfone para eles se apresentarem. Pode passar mais aqui na frente, professor. Eles vão se apresentarem e falar um pouquinho da nossa campanha também, né, professor? Boa tarde a nosso pessoal da Rádio Xiru, que foi a idealizadora dessa campanha, a Brigada Militar aqui representada, a Polícia Rodoviária Estadual, ao SAMU, as nossas escolas, a Municipal José Correia e a Estadual José Perrão, aos nossos alunos, a direção, professores e pais que aqui vieram. Então, hoje inicia um ciclo de debates a respeito da campanha Você Sempre Escolhe o Caminho. E eu diria, que pena que os pais, na sua maioria, não estão aqui. Era o momento de pai, de mãe e filhos assistirem e participarem de um debate que é muito preocupante, porque é muito triste quando os microfones da nossa querida Rádio Xiru anunciam uma tragédia. Não vamos evitar tudo, mas é o início de evitar novas tragédias. Então, em nome do Poder Público Municipal, na condição de gestor da educação, aqui estamos engajados e participando deste momento. Até breve. Obrigado, professor. Vamos começar com o SAMU. Antônio, por favor. Antônio Freitas, que é condutor do SAMU, né, Antônio? Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Eu sou Antônio Freitas, condutor e socorrista do SAMU. Porque condutor se subentende aquele que conduz o veículo, a ambulância. Mas socorrista, a gente teve que se preparar, fazer todos os cursos exigidos pelo SAMU, para juntamente com a técnica, com a
prestar um atendimento, havendo uma sintonia muito grande entre a dupla, para que esse atendimento seja de fato o melhor possível. A Rose também do SAMU, a Rose Souza, que é socorrista e técnica em enfermagem. Souza, boa tarde. Rose. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Roseli, trabalho no SAMU de Palmitinho há 4 anos, sou técnica de enfermagem, trabalho também na base do SAMU de Severi há 2 anos. Então, a gente está aqui hoje, eu entrei na campanha com o objetivo de não acontecer mais como tantas vezes tem acontecido, da gente chegar no local e muitas vezes nos deparar com vítimas que a gente não consegue mais fazer nada. Tá? Jovens dos nossos municípios, pessoas conhecidas da gente. Então é o nosso trabalho, mas para nós também é muito triste quando a gente chega no local e encontra um jovem e não dá para fazer mais nada pela vida dele. Sargento Guedes, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, em nome do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, estar participando deste evento aí, evento educativo para o trânsito, atingindo aí as pessoas de bem, que realmente têm conhecimento, mas sempre é necessário se aprimorar. O trânsito hoje tem tirado muitas vidas no Brasil. O Rio Grande do Sul, dos últimos dias aí, esse mês, com o feriadão de Corpus Christi, resultaram em 26 mortes no trânsito. É muita morte. As pessoas têm que se qualificar, se orientar, buscar se proteger. E a gente está aqui para discutir isso juntamente com vocês. Meu nome é Ayrton José Guedes, trabalho há 8 anos na Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto, e sempre que vocês precisarem de um apoio ou até mesmo uma chamada de emergência, nós estaremos lá para ajudar vocês. O Sargento Machado, também do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Já foi falado, pertenço ao Comando Rodoviário de Santo Augusto, aonde atendemos em torno de 24 municípios que pertencem ao pelotão. Está à disposição lá, através dos telefones 1444 e o 198, que é a mesma coisa que o 190, o policiamento. O Sargento Renato Souza, do Itaí-7 MPM, trabalha aqui em Palmitinho também, né, Sargento? Boa tarde. Boa tarde a todos, principalmente a nossa comunidade que está aqui presente hoje para assistir a esse debate e também participar. Como já falou, né? Meu nome é Renato de Souza, sou o primeiro sargento da Brigada Militar, estive aqui no município de Palmitinho, no policiamento extensivo. Então, no que tange a parte do trânsito, a gente auxilia mais na parte urbana, que é onde vocês mais se utilizam, né, no dia a dia. Então, a gente resolveu apoiar essa bela campanha aí de iniciativa do Grupo Chiru, e sabendo, como já foi comentado pelos colegas aqui, que muitas vezes a gente se depara com a triste cena de ver um conhecido, um amigo, até mesmo um parente, né, envolvido num grave acidente de trânsito. Então, a gente quer ver o que a gente consegue contribuir, o que a gente pode somar aí para trabalhar na parte preventiva, para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, né? E que mais pessoas não venham a sofrer por causa dos acidentes de trânsito. Muito bem. Bom, agora a gente vai dar início à nossa mesa redonda e eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu tenho algumas questões aqui que eu vou fazer para o pessoal, mas eu preciso e quero que vocês me ajudem também, porque essas são as minhas dúvidas, as dúvidas do Everton, da Marina e da Poliana. E nós queremos saber quais são as dúvidas de vocês, o que vocês têm dúvida, o que vocês estão achando, e a participação de vocês é muito importante. E por isso que a Poliana e a Marina elas estão com o microfone sem fio aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levanta a mão, ou se não quiser falar, só passa a pergunta para elas, que elas fazem a pergunta para nós aqui, e a gente está bem servido de profissionais para responder essas perguntas. Eu vou começar só para não deixar vocês muito tímidos, tá? Depois vocês conversam com nós também, senão fica estranho. Vamos começar então, pessoal. Quais os principais problemas enfrentados hoje no trânsito aqui na nossa região?
Começa com o Sargento Renato. Os principais problemas que vocês veem que estão acontecendo hoje aqui? Bom, na parte urbana, que como eu falei, que é onde a Brigada Militar com o policiamento ostensivo mais ágil, a gente vê que hoje em dia o pessoal com essa interatividade, com essa pressa, né, não quer perder tempo e por muitas vezes acaba se tornando desatencioso no trânsito. Então a gente vê a imprudência, o desrespeito à legislação de trânsito, justamente por isso. O pessoal sai rápido de casa, tem que pegar o mercado aberto, né? Então acaba saindo rápido, não pensa que naquela rapidez ele pode se atrasar mais ainda, e o pior, pode gerar um acidente de trânsito, atropelar alguém na faixa, pegar um motociclista, e aquilo vai causar um grande transtorno. Então o que a gente vê hoje aqui, na parte urbana da nossa cidade, é isso, o pessoal muito na correria, né? E não prestando muita atenção na sinalização de trânsito, que até a gente estava comentando antes, né? Se fosse observada a regra, a risca, toda aquela sinalização que está ali, né? Até porque ela não existe só para bonito, né? Ela está ali para auxiliar, para evitar que acidentes ocorram. Então, se o pessoal fosse realmente obedecer e seguir aquela sinalização, com certeza a gente ia diminuir bastante essas estatísticas negativas. O pessoal do comando rodoviário, a mesma questão, os principais problemas enfrentados hoje nas RS, né? O que mais acontece? Um dos principais problemas que nós temos enfrentando nas rodovias estaduais é a falta de observar os próprios condutores do veículo, quanto à parte de equipamento, o uso do cinto de segurança, que para muitas pessoas representa não ter uma necessidade, mas é muito importante. Como trafegar na rodovia, outro problema que nós temos também é pessoas usando maquinário agrícola sobre a rodovia, não usando o batedor, que é uma máquina que anda mais lenta e tem que ter o batedor para poder ficar mais bem sinalizado. Vamos para a área da saúde também, do SAMU. Rose, posso começar contigo? Como que nós chamamos o SAMU? Eu vi um acidente hoje, o que eu faço para chamar o SAMU? Tem uma vítima lá, o que eu faço? Como é que eu faço para chamar vocês? Então, para chamar o SAMU, o número é fácil, é 192. É só discar esse número no celular, a ligação é grátis, tá? Essa ligação vai dar lá em Porto Alegre. Então é importante que vocês explicam certinho para o pessoal, que eles vão fazer algumas perguntas, tipo a localidade, quantas vítimas. Tem muitas pessoas que não têm aquela paciência de explicar. Só que assim, essas perguntas são essenciais que eles fazem, porque eles têm que saber para saber quantos profissionais mandar para atender essa vítima. Também quando eles perguntam se a vítima está respirando, se talvez de longe eles possam ajudar vocês a fazer alguma coisa até a chegada da equipe. Então vocês vão falar primeiro com uma secretária que vai atender o telefone, depois vai ser passado por um médico. Então não precisa se preocupar que vai estar demorando, porque no momento que estão falando com o médico já vai ter uma equipe para passar esse atendimento para nós. Mas é importante passar todos os dados que eles perguntaram para vocês. E essa questão dos trotes, isso atrapalha demais, né, Rose? Com certeza. Assim, o momento que, se eu fizer um trote para o SAMU, se eu passar que tem uma vítima lá na esquina passando mal, então a ambulância vai para lá. Nós só temos uma ambulância do SAMU no nosso município. Só que enquanto eu posso estar indo para atender esse trote, pode até um familiar nosso, de um de vocês ou meu, passar mal, realmente não vai ter ambulância para atender. Então, assim, é muito importante que vocês até passem para outros amigos de vocês também, para nunca dar trote, porque no momento do trote pode alguém ficar sem um atendimento, podemos perder uma vida por causa de um trote, uma coisa que não deveria ter sido feita. Nós temos no nosso município, assim como toda a região, motociclistas, condutores de veículos, qualquer tipo de veículo, enfim, menores de idade que dirigem. Qual seria a orientação para esses pais que permitem que os filhos saiam de casa sendo menor de idade, não tendo habilitação? Na verdade, ele não pode estar cometendo uma infração de trânsito. Vai haver as penalidades no lado financeiro, parte administrativa, e vai responder também judicialmente, porque o condutor não é habilitado. O responsável, como o sargento Renato falou, quem é que é o responsável pelo veículo? É o proprietário. Tudo o que acontecer com aquele veículo
no interior a realidade é um pouco diferente, né? A questão de distância, o pessoal hoje em dia todo mundo tem algum tipo de veículo, seja uma motocicleta, seja um automóvel. Muitas vezes os pais, por comodidade, pedem para o filho ir até o mercado ou então ir até uma localidade utilizando-se do veículo que não poderia, né, como a gente sabe pela legislação, ser conduzido por alguém que não tenha CNH, muito menos por alguém que seja menor de idade. Então, a gente sempre aconselha os pais. É muito mais justificável ele perder certa parte do seu tempo, até inclusive nem seria uma parte do tempo, ao perder o tempo. Porque se ele está precisando fazer aquela atividade, é realmente o que ele precisa. Então, ele vai ter que disponibilizar um tempo para isso. Que ele vá conduzir esse veículo. Se o seu filho precisa ir em algum lugar, sua filha precisa ir em algum lugar, leve essa pessoa até lá. E ao final, digamos que seja uma festa, né? Leve no início da festa, vá no final da festa buscar. Não libere esse veículo para esse menor, ou então para uma pessoa não habilitada. Porque, como o colega Machado falou, no caso do menor, a responsabilidade vai vir para os pais. Então, além dele estar sendo irresponsável de liberar um veículo contra a legislação para essa criança, para essa pessoa não habilitada conduzir, ele vai estar, de certa forma, expondo essa criança ou então essa pessoa não habilitada a um risco, porque afinal de contas ele está liberando o veículo que, se não ser usado da forma correta, né, pode inclusive se tornar uma arma, né, podendo inclusive vir a matar pessoas. Então ele está sendo condescendente isso aí, ele está concordando com isso. Então a gente pede para que os pais não liberem os veículos para seus filhos ou para pessoas que não sejam habilitadas. Vai ele mesmo, faça essa atividade que tem que ser feita, ou então leve seus filhos e no final da sua atividade ele vai buscar o momento. Seguindo então para o fim já da mesa redonda, eu gostaria que todos os presentes na mesa relatassem os principais acidentes que atenderam no último ano, enfim, as cenas que mais chocaram vocês. Bom, um dos acidentes que eu lembro que eu atendi com mais gravidade deve fazer uns 3 a 4 anos que a gente foi fazer a festa do Ridículo em Iraí. E lá, como todo mundo sabe, é uma festa onde tem muito consumo de álcool, bebida alcoólica, inclusive entorpecentes, né? Então, no final dessa festa, a gente já tinha feito o encerramento e estava voltando embora. E a uns 15 quilômetros de Iraí, 2 rapazes aí vieram a se acidentar de frente com um ônibus. Eles estavam num veículo Fiesta e esse veículo, a parte de cima ali foi toda arrancada fora, inteira arrancada fora. O condutor, ele parou esmagado no banco traseiro e o passageiro que estava do lado, ele ficou preso nas ferragens só com uma metade do corpo para fora. Então realmente, para vocês verem como é chocante mesmo, inclusive para a idade de vocês, são cenas impróprias, vocês não poderiam ver, mas vocês têm que ter noção do que acontece, para vocês se autopreservarem no momento que vocês forem condutores. Então, realmente, aquela cena de ver ele pedindo socorro e não poder ajudar, porque tinha que esperar os bombeiros chegarem com um desencarcerador para cortar os metais para daí tirar ele, foi uma questão bem chocante, assim, você vê ele ali e não poder ajudar, porque ele estava preso nas ferragens, pelo fato do condutor e inclusive o passageiro, mas principalmente o condutor, né, tem ingerido muita bebida alcoólica, porque a gente sentia no corpo ali da vítima e do que estava lesionado, que eles exalavam muito álcool. Inclusive eles foram fazer uma ultrapassagem mal feita e acabaram batendo de frente no ônibus. Então foi uma cena bem chocante por isso. Você vê ali, não poder ajudar e saber que aquilo aconteceu por uma imprudência deles, por ter passado a noite de festa, consumido muito álcool e sair conduzindo a rodovia depois. Logo no começo eu falei referente à máquina agrícola sobre a rodovia. Para vocês fazerem, não, por que não pode? Acho que todos vocês ficaram sabendo desse acidente que deu aqui no chegar em Tenente Portela, onde 3 senhores perderam a vida ali. É um dos motivos que acontece. Falta de sinalização, a imprudência do condutor. Acontece os acidentes. 3 pessoas que morreram por falta de cuidado de ambas as partes ali. Vou citar um acidente que eu atendi em Portela, Tenente Portela, há uns 4 anos atrás. Um menor de idade conduzia um veículo Fusca, na época ele tinha 16 para 17 anos,
e ele conduzia um veículo Fusca com os documentos do veículo vencido também. No local, a Brigada Militar teve, primeiramente, a Brigada Militar de Tenente Portela de Iraguaí, era naquele trajeto, tiveram no local, sinalizaram, acionaram o SAMU e o Corpo de Bombeiros, porque o rapaz estava preso nas ferragens. Dali ele foi gravemente transferido para Três Passos, sofreu cirurgia na perna, onde teve a perda de uma perna. Passado uns 3 anos, 4 anos, eu encontrei esse rapaz em Três Passos. Eu estava estacionando em frente a uma loja, eu e minha família, e ele passou pela calçada, pelo passeio, e me pediu: moço, tu me faz um favor? Eu faço. Tu me leva lá em cima na parada de ônibus, que eu quero ir para a Portela. Digo, entra aí. Ajudei ele a entrar, ele estava com uma muleta, porque ele perdeu a perna direita. Ele entrou no carro, ajudei ele a entrar no carro. Quando eu cheguei na parada lá em cima, ele abriu a carteira e queria me dar R$20. Eu disse: não, que é isso, cara, eu faço de coração. Daí eu comecei a conversar com ele, ajudei ele a descer. E trocando algumas conversas ali, eu descobri que o cara que eu tinha ajudado ali era o mesmo rapaz que na época tinha 16 anos e que eu teria atendido esse acidente. Bom, para nós falar um caso que chocou, realmente é difícil, porque foram tantos, a gente se depara com tantos casos que chocam. Como eu falei no início, é o nosso trabalho, mas para nós também é muito triste quando a gente chega nessas cenas, porque primeiro de tudo a gente é um ser humano como vocês, então não é o que a gente gostaria de ver. Mas se for para falar de um que marcou, assim, foi um caso que eu atendi próximo a Frederico, até aproveitando para falar sobre a cadeirinha, que é a importância da cadeirinha para as crianças, que a gente também acabou não falando, que foi um caso de uma criança que estava no banco de trás, num choque frontal entre 2 carros, perto da Volta Leandro, não sei se alguém de vocês ajudou, e essa criança foi arremessada para frente. Quando a gente chegou no local, a criança já estava em parada. Então, assim, foi uma coisa que chocou muito, porque a gente até tentou reanimar essa criança, a gente tentou muito fazer alguma coisa e foi impossível. Então, esse caso marcou muito. Então, assim, aproveitando já falar para vocês também, acho que o pessoal ali fala mais sobre os equipamentos, sobre o uso da cadeirinha para as crianças, quem tem irmãozinho pequeno em casa, falar para o pai, para botar a cadeirinha no carro, para levar ele junto, proteger o irmãozinho de vocês também. E outra coisa que eu queria pedir, assim, que vocês a partir de hoje fizessem parte dessa campanha junto com nós, que vocês também levassem essa campanha adiante. Chegam em casa, passam para os irmãos, para o pai, para a mãe, para os amiguinhos, para quem vocês conseguirem passar. Porque quanto mais pessoas forem orientadas sobre isso, mais resultado vai dar essa campanha. Então a gente pede para que vocês se juntem a nós e façam parte dessa campanha também. Para mim, o que me marcou bastante é saber que quando fui fazer o estágio em Porto Alegre, presenciei durante os 3 dias de estágio que estava lá, na base de São Leopoldo, um dos maiores casos entre acidentes que aconteceram lá. Era um período de inverno também, bastante casos clínicos, mas 3 dias direto. E aquilo me marcou bastante o acidente de um jovem. Porém, nesses 3 anos que estou trabalhando no SAMU em Palmitinho, me entristece ver que essas situações que a gente presenciou lá no estágio na capital, a gente está presenciando nas suas devidas proporções aqui em Palmitinho, uma cidade tão pequena. Tem muita liberdade, pouco compromisso. Concordo com o professor Hélio quando diz que era de suma importância os pais estarem aqui hoje. E gostaria que vocês levassem esse recado, assim como todos falaram, aos seus pais. Eu também sou pai, eu também tenho um filho, eu tenho um adolescente. E nos últimos acidentes, pelo menos os últimos 3 fatais, que eram jovens menores de idade, e a gente foi atender e não pôde fazer diferença, marcou a gente, porque a gente vê nessas crianças os nossos filhos também. E a gente gostaria de passar isso para vocês, que refletissem bastante, prestem atenção
Observe, cobrem dos pais o uso do cinto, como foi colocado aqui, principalmente a segurança, o capacete. Eu mesmo já presenciei aqui em Palmitinho nessa questão mais interior, que o pessoal, para que eu vou botar capacete? Para ir lá na bodega, ir lá no mercado buscar alguma coisa? Vou passear lá no compadre, não usa o capacete, ou bota ainda uma criança no meio, como foi colocado. Situações que botam em risco toda a família. E para nós, SAMU, é muito triste quando a gente não faz a diferença, quando a gente não consegue salvar uma vida, e tudo por imprudência. Então vocês que vão ser futuramente os condutores de motocicleta, do automóvel, comecem a partir de hoje. Faça a coisa certa, sempre. Por que um menor não pode conduzir um veículo? Porque ele não frequentou uma sala do CFC, não foi uma autoescola, não leu, não aprendeu as leis de trânsito, não conhece as placas, não sabe o que é limite de velocidade. E aí passa a não ter limite. A partir do momento que está conduzindo uma motocicleta, aquele ronco entra nos ouvidos e ele acha que é um super-herói, mais ou menos. É o que acontece. Minha gente, aproveitem o máximo que foi falado aqui hoje para a vida de vocês. Vocês estão começando agora e estão tendo a felicidade de ter esse momento especial onde profissionais da área do trânsito e da saúde trazem para vocês orientações para vocês fazerem a coisa certa. E vocês, crianças, são os responsáveis por cobrar dos seus pais. Cobrem. Não está usando cinto. Olha aqui a velocidade, por as placas. A velocidade é 40 por hora dentro da cidade, não pode passar. E aí por diante. Vocês, a partir de hoje, vão fazer a diferença. Antes da gente apresentar um vídeo que a gente fez, para vocês terem um pouquinho mais sobre isso também, eu queria pedir para a Poliana, ela é a nossa jornalista lá na rádio. Quando ocorre um acidente, é ela quem vai cobrir, porque tem que ser noticiado também. E, Poliana, quais os acidentes que mais marcaram? Bom, eu concordo com todos que falaram aqui que achar um que mais tenha marcado é muito difícil. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro acidente que eu cobri. O primeiro acidente com vítima fatal quando eu entrei no grupo de comunicações. Fazia cerca de 7 meses que eu estava integrando a equipe do departamento de jornalismo. Inclusive, na data do meu aniversário, nós recebemos a ligação de um ouvinte relatando que havia um acidente próximo à Tenente Portela com um jovem de Palmitinho. Eu e mais 2 colegas nos deslocamos para lá e quando nós chegamos, era um acidente entre uma motocicleta e um caminhão. E nós não conseguimos reconhecer o jovem. O caminhão, na verdade, acabou passando por cima da sua motocicleta e ele ficou com a cabeça virada para baixo. Como nós não podíamos mexer no corpo, a gente não sabia dizer quem era. Nós começamos, até mesmo pela dificuldade de sinal de telefone, ligar para a oficina de moto de Palmitinho e tentar identificar essa motocicleta. E chegamos à conclusão de que era um jovem, conhecido de todos, amigo de todos, conhecido pessoalmente pela minha família, havia estado por várias vezes lá em casa, e eu tive que fazer a matéria daquele acidente. Eu tive que cobrir toda a chegada da família, como foi para a família receber essa notícia que ninguém quer receber, e a gente se coloca muito no lugar dessas famílias. Outro acidente que eu estive no local foi, inclusive, de um jovem que foi velado neste local, aqui no ginásio do quilômetro 19, um jovem que tinha tudo pela frente. E por descuido, por erro de alguém que não vale a pena agora ressaltar quem é o culpado, mas ele perdeu a vida.
Não só um, nós tivemos 2 em menos de 6 meses. Então, o que a gente pede, o objetivo dessa campanha, o porquê que o Grupo Chico Comunicações começou a pensar e juntou esses órgãos de segurança, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Hospital Santa Terezinha, foi justamente eu, Sargento Renato, que é daqui de Palmitinho, o pessoal do SAMU, que é daqui de Palmitinho, para que a gente não precise mais ver jovens do nosso município, jovens que a gente conhece, em um local, num asfalto, jogados, interrompendo suas vidas. Então, esse é o principal objetivo dessa campanha, e é isso que a gente quer que vocês levem para casa hoje. Nós não queremos mais, eu não quero mais, como jornalista, anunciar coisas ruins. Vocês, eu tenho certeza que vocês não querem velar outro jovem amigo de vocês aqui nesse salão. Para isso é preciso conscientização e, mais que isso, sensibilização das pessoas. Porque elas já sabem que é errado andar acima do limite de velocidade. Elas já sabem que menor de idade não pode conduzir veículo. Mas ninguém imagina que isso vai acontecer com a gente. Vamos ver então o vídeo que a gente produziu. Bom, eram 11h20 aproximadamente da noite quando meu celular tocou. Eu atendi e ele me deu a notícia: pai, eu capotei o carro, vem me ajudar. Você recebe essa notícia, você fica chocado, você não sabe onde você começa primeiro, né? Quando eu cheguei lá, ou mais ou menos onde ele me apontou que era o acidente, ele estava subindo o barranco, Estava subindo o barranco, daí ele veio, me abraçou, disse: pai, um caminhão me deu luz alta, e quando ele puxou para o acostamento, ele pegou a curva, Pegou a curva e acabou saindo da pista e capotando e batendo numa árvore, aproximadamente uns 10 metros para baixo, ele desceu, o carro. Aí quando eu desci, com ele para ver onde estava o carro, eu não acreditei que ele estaria bem. Graças a Deus, não levou nenhum arranhão. Quando ele sai, diz que vai voltar, e ele sempre diz a hora mais ou menos que volta, mas se você vai dormir, você só vai sossegar quando você ouvir o barulho do portão da grade se abrir e fechar, e a porta da casa abrir e fechar, que você vai ficar sossegado. É uma coisa muito assim que você não sai mais do seu pensamento, O trânsito hoje ele é redobrado com automóveis, com motos, com ônibus, com caminhão. O trânsito é muito intenso, então tem que ter muito cuidado realmente quando você sai. E a gente teve então essa segunda chance nesse acidente, graças a Deus. Mas eu digo que é uma coisa muito triste você receber uma notícia dessa, Então a gente se põe ao lugar daqueles pais, daquelas famílias que perdem, as pessoas da família com acidentes. Entre 2014 e 2015, perdemos inúmeros integrantes da sociedade palmitinhense, vítimas do trânsito. Alguns deles não chegaram à fase adulta. Interromperam suas vidas em situações trágicas, invertendo a ordem natural da vida, fazendo com que seus pais sentissem a dor da perda de um filho. Lembre-se, no trânsito, você sempre escolhe o caminho.